Olá, boa noite, seja muito bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre mulheres na política, os desafios do Legislativo Vicentino. E quem conta pra gente quais serão esses desafios é a Giovana Albuquerque, suplente a vereadora. Tudo bem, Giovana? Seja muito bem-vinda, boa noite. Boa noite, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. Uma jovem aqui na minha frente, mulher que ama política. Vamos entender um pouquinho como é que funciona essa mente brilhante. Como é que você entrou na política, Giovana? Olha, em 2016, na verdade eu sempre questionei muito tudo o que acontecia na política. A gente sabia que estava acontecendo errado, mas eu não sabia como lutar contra tudo aquilo. Até que em 2016 eu conheci um grupo de pessoas aqui na cidade, com a candidatura do Caio Amado, que estavam muito empenhadas em fazer essa diferença, em ir atrás, mesmo com todas as dificuldades, e a maioria dessas pessoas eram jovens. Então, quando eu vi que elas estavam tão empenhadas, eu descobri que eu também poderia estar junto com elas e também poderia me empenhar para isso, né? Então eu comecei a participar, precisava entender o que acontecia para poder questionar. Então eu comecei a participar de audiências públicas, sessões na Câmara, abaixo-assinado, passava a semana inteira indo em feira, passando nos bairros, pegando assinatura para uma melhor gestão, enfim, comecei a acompanhar de fato e vi que eu tinha que estar naquele meio, que aquele era o meio que eu queria estar, que eu pertencia. Ou seja, sua vocação, a gente Sim. pode falar isso. Sim, e olha que eu demorei. Já quis ser jornalista, já quis ser jogadora de futebol, já quis ser um monte de coisa. Mas em 2016, eu acho que aquele calorzinho no coração, quando eu entrei na política, aflorou. Então eu descobri que era aquilo que eu queria fazer. Agora, nos últimos anos, o que a gente tem percebido são inúmeras notícias fake news. A questão da corrupção é algo muito forte, né, no nosso país e no mundo de uma forma geral, que fez muita gente desacreditar da política. Né? Para você foi exatamente o contrário, é isso? Isso te empenhou em buscar uma mudança? Você acredita nessa mudança? Esse seria o grande diferencial do jovem e da mulher na política? Sim, se eu não acreditasse, eu não teria nadado de cabeça nisso tudo. Porque assim, o quanto mais a gente se afasta da política, mais as coisas erradas vão continuar acontecendo. Até porque a democracia ela é isso, ela diz que a gente tem que participar, o povo tem que participar. E a corrupção, as notícias ruins, quando a gente liga o jornal, é só notícia ruim sobre o político. Então, se criou uma imagem negativa em cima da política e dos políticos que afastou a população em geral da política. Mas isso é muito ruim. Então, quanto mais a gente se distancia da política, mais essas coisas vão continuar acontecendo. Então, quando eu entendi que não adiantava ficar longe, eu comecei a me aproximar. Eu comecei a fazer de tudo para aproximar o máximo de pessoas possível, justamente dando essa justificativa, trazendo o lado bom, mostrando que dá para fazer diferente, mostrando que tem pessoas boas, que vivem o nosso cotidiano normal, que políticos são pessoas assim normais, que vivem nas comunidades, que vivem os problemas e que querem estar ali. E tinham pessoas, e eu inclusive me tornei uma dessas pessoas. Então é um processo muito difícil, é um processo muito delicado de convencimento de que ainda dá para acreditar, mas é algo que brilha os meus olhos e eu quis continuar tentando fazer. E vale a pena porque a gente consegue convencer pessoas. Hoje, quando me encontram na rua e me reconhecem e falam que votou em mim, que me acompanharam e que mudaram o pensamento delas sobre política porque me acompanharam, isso vale muito mais do que ganhar uma eleição, porque eu consegui mudar a perspectiva das pessoas em relação à política. Então, por mais que seja um processo muito difícil de acontecer, ele vale a pena. É lento, é um processo lento, devagar, mas ele está acontecendo. E isso dá uma esperança muito grande para continuar nesse caminho. É o que a gente chama da nova política, né? Sim. Será que ela um dia ainda vai vencer no nosso país e aqui na nossa região? Você acredita que essas eleições municipais elas possam ter essa mudança, ter esse retrato? Eu acredito que sim. Em São Vicente, por exemplo, a gente viveu uma grande mudança. Começando até na Câmara, a gente teve 10 nomes, a gente tem 10 novos nomes na Câmara, inclusive o candidato a vereador mais votado, que foi o Jefferson Cesaroli, ele vem do mesmo grupo que eu, então a gente se conheceu lá atrás também, nesse mesmo grupo de pessoas que me fizeram acreditar, que trouxeram essa nova forma de fazer política mais próxima das pessoas, trazendo educação política, trazendo a conexão com o cotidiano, com a humanidade mesmo, a vida das pessoas, com essa empatia com as pessoas. Então o Jefferson mesmo vem dessa linhagem, o próprio prefeito eleito, Caio Amado, também vem dessa linhagem. Então não foi de agora, como eu disse, o próprio Caio há 8 anos ele vem tentando. Então não foi de um dia para o outro. Sim.
É Então, uma por isso que eu disse construção, que é uma né? construção, é um processo lento, mas ele está acontecendo. Então, aqui na região, acho que o grande nome dessa renovação de fato foi aqui em São Vicente, que é o Caio, junto com algumas pessoas que vieram com ele. E aí vai aumentando, né? Vai passando os anos, vai passando a eleição e esse número vai crescer com certeza. Essa foi a sua primeira disputa eleitoral? Foi a primeira vez. E você foi a mulher mais votada da Câmara de São Vicente, é isso? Foi. Na verdade, assim, quando a gente toma essa decisão, vem muitas incertezas, principalmente quando você é mulher. Você é mulher, você é jovem, você nunca se candidatou, foi a decisão mais difícil da minha vida. E eu sabia que seria também o grande desafio da minha vida. E foi, mas foi uma experiência muito válida. Muito válida em todos os sentidos, assim. Acho que todas as incertezas, elas são confirmadas quando a gente passa pela experiência, mas esse caminho, essa trajetória também conseguiu atingir muitas pessoas. Também conseguiu atingir muitas mulheres que queriam votar em outra mulher, mas queriam votar não só em uma mulher, mas em alguém que realmente representassem elas, que fosse alguém capacitado atrás de informação, que também tivesse essa conexão com as pessoas. Então, desde o começo eu procurei ser o tipo de candidata que eu votaria. E eu consegui. E, graças a Deus, também consegui ser de mais de 1.097 pessoas também. Foi incrível, uma experiência magnífica. Agora, Giovana, você foi a candidata mais bem votada, mesmo assim não entrou. Sim. Como é que você vê essa questão, então, de uma Câmara, a Câmara Vicentina, né, completamente masculina? Cadê a presença das mulheres? Cadê o toque feminino? O que acontece na política? Não só de São Vicente, mas de uma forma geral, porque a gente vê que ainda a presença feminina é algo muito acanhado, né? A gente não percebe com força, apesar da gente ter jovens, mulheres, pessoas empenhadas em fazer a diferença. O que ainda falta para o brasileiro entender e dar esse equilíbrio na política? Eu passei 4 anos indo na Câmara, nas sessões, para fiscalizar como munícipe. E isso sempre me incomodou demais. Eu sentava do outro lado e via ali 15 cadeiras, nenhuma ocupada por mulher. E isso já há mais de 10 anos, né? Quando eu passei por esse processo eleitoral, sendo candidata, é aí que a gente percebe as dificuldades. A dificuldade, ela está na sociedade em si, porque a sociedade não enxerga ainda a mulher nos espaços de política. Não enxerga. E a própria mulher também ainda não entendeu não se que enxerga, ela às vezes, tem que estar lá e ela pode estar lá. Mas esse também é um outro processo que, se já é difícil a gente renovar na política com boas pessoas, é ainda mais difícil renovar a política com mulheres. Porque não existe... hoje, é claro, passou a existir, mas ainda é muito complicado. Então, eu sentia isso, por exemplo, quando a minha fala tinha menos valor do que a fala de um candidato. Quando as pessoas olhavam, o jeito de olhar é diferente para o que você está falando. Quando você está falando e te cortam, quando você está falando a tua proposta e de repente falam que vão votar em você porque você é bonitinha ou algo do tipo. Então, é um meio muito machista, extremamente. E quando você é candidata, você sente isso na pele o tempo inteiro. E é muito difícil convencer as pessoas, convencer as mulheres. Então, em todo o Brasil, eu ainda não tenho os dados dessa eleição exatamente, mas até 2020 a gente tinha apenas 13% de mulheres como vereadoras no município, né? E 12% como prefeitas. Então, é muito pouco. É um número muito baixo. A representatividade é muito baixa, né? E ela vem crescendo num percentual muito baixo ainda. Em São Vicente, a gente tem como exemplo, a gente não conseguiu, de novo, ter uma mulher vereadora. É claro que eu fiquei muito contente com o resultado. Terceiro pleito consecutivo, se eu não me engano, né? Fiquei muito contente, porque uma mulher passar de 1.000 votos em São Vicente já é algo, assim, realmente um feito. E eu vi muito isso, porque realmente é. Mas, ao mesmo tempo que eu fiquei feliz de ter conquistado isso, é claro que eu penso que eu fui a que mais cheguei perto de estar lá e não tive. Mas, por outro lado, eu também acredito que tudo tem a seu tempo e são mais 4 anos que, além de me aperfeiçoar para estar lá em 2025, que eu vou estar lá, também quero que outras mulheres estejam. Porque eu não quero que eu seja a única a chegar perto, eu quero ser a pessoa que vai estar lá com outras mulheres junto comigo. E então, vai fazer a diferença, com né? certeza, que tanto se espera. A gente vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente continua a falar sobre mulheres e jovens na política. Não sai daí, é um minutinho. Eu volto já já.
ND está de volta. Nosso assunto de hoje, mulheres e jovens na política. E sobre isso eu estou conversando agora com a Giovana Albuquerque, suplente a vereadora. Giovana, a gente está falando sobre a ausência das mulheres, né? Não só na Câmara de São Vicente, mas de uma forma geral na nossa região, e a importância desse protagonismo feminino na política. Agora, não só em relação às mulheres, mas em relação aos jovens também. A gente percebe, né, que essa eleição aqui de São Vicente, o prefeito é um prefeito jovem, né? A Câmara se renovou também, tem muitos jovens e isso pode nos dar uma nova sensação ou uma mudança na cidade de São Vicente. Então você, como a candidata mais jovem da sua coligação durante a campanha, destacou a importância do jovem na política. Acha importante ter um setor no Executivo voltado exclusivamente para as políticas públicas para a juventude? Qual a importância que você vê enquanto mulher e enquanto jovem? Sem dúvida nenhuma. Inclusive, o prefeito eleito Caio Amado é o prefeito mais novo da história da cidade, com 29 anos, né? Então, é um feito que faz a gente ter um pouquinho mais de segurança justamente em relação às políticas públicas para o jovem, porque ele trouxe isso muito forte na construção do plano de governo dele. Então, hoje São Vicente é uma cidade que oferece pouquíssimo para o jovem, pouquíssimas oportunidades, pouquíssimas portas abertas, e é muito importante que tenha um setor específico, porque a gente precisa desse carinho especial, a gente precisa olhar para essa garotada e enxergar que eles não são o futuro, são o presente. Então a gente tem que cuidar da juventude agora, eles precisam ser vistos agora, eles precisam falar agora. Então é extremamente importante que a prefeitura tenha assim um setor específico para cuidar das políticas públicas da juventude, e acredito que isso vai acontecer em breve. Falando então sobre especificamente essa questão da juventude, se a gente fosse elencar, qual seria a principal coisa a ser resolvida em relação aos jovens de São Vicente principalmente? Seria o foco na educação? Olha, com certeza, porque quando a gente fala de jovem e de você saber identificar o que mais é importante no momento para fazer, a gente fala muito de oportunidade. E oportunidade está dentro da educação, então está na hora de você ter um ensino de qualidade, de você ter ensino complementar. E quando eu falo de ensino complementar, é você dar ao jovem o acesso à cultura, por exemplo, ou você integrar essa educação com a própria cidade, com a comunidade, com a história da cidade, com os pontos turísticos, com tudo que a nossa cidade já viveu, com tudo que ela representa. Então, o jovem, além dele ter oportunidade, ele precisa se sentir parte de tudo que acontece. Então, a educação, sem dúvida nenhuma, é um pilar muito importante, porque a gente precisa melhorar a qualidade de ensino, a gente precisa dar oportunidade dentro de outros setores, que é a cultura, que é o esporte também, que é o lazer. Então, eu acho que, para começar, a gente precisa dar essa voz e essa vez. A gente precisa de um departamento específico para políticas públicas. E a educação, sem dúvida nenhuma, é o alicerce de todas as outras políticas públicas a serem pensadas. A gente está falando sobre a questão do jovem, se fala muito sobre a dificuldade do primeiro emprego, né? Hoje a gente tem dificuldade em todas as idades, mas principalmente esse jovem do primeiro emprego, porque muitas vezes não tem capacitação, né? Não foi capacitado. Então, por isso que eu te falo dessa questão da necessidade de uma educação mais aprimorada, mais voltada aos interesses dos jovens. Quando a gente fala, por exemplo, de ensino médio, a questão da evasão escolar no ensino médio, né? Os índices alarmantes, porque os jovens não se interessam pelos estudos. Por que não se interessam? Como tornar isso mais próximo atrativo, da juventude, mais atrativo? Como fazer com que ele saia da sua formação já com condições de trabalho, de trazer o sustento, ajudar no sustento da sua família? Então, pensando dessa forma, Giovana, o que a gente pode esperar da atual gestão do prefeito? Você falou uma coisa muito interessante, que é a questão do emprego. E o primeiro emprego, ele faz toda a diferença na vida de qualquer jovem. Eu digo isso porque eu consegui meu primeiro emprego através de um programa, né, de aprendiz, que era a JIP, extinta a JIP, não existe mais, que muitos vicentinos fizeram a JIP, tem história para contar, marcou a vida de muita gente, porque era justamente uma oportunidade, você se formava, começava a entender mais ou menos como é que funcionava o mercado de trabalho, e era lançado para o mercado de trabalho. Hoje a gente não tem mais a JIP e a gente tem pouquíssimas ferramentas que possam inserir o jovem no mercado de trabalho. E aí você linka isso também
com a questão estudantil, com a questão escolar. Eu acredito que tenha como ser muito mais dinâmico do que é hoje. Hoje o jovem ele precisa ter uma orientação maior. Então, que o ensino médio ele ofereça isso para o jovem, né? Que ele seja mais flexível aos interesses do futuro do jovem e que ele dê essas ferramentas para que isso aconteça. Por exemplo, eu estudei no Yolanda Conte, né? Eu me formei lá e eu voltei lá depois de alguns anos para fazer uma palestra sobre política. E eu achei incrível porque a escola já tinha mudado completamente. E essa mudança aconteceu através dos alunos do Grêmio que tinha lá. Então, eles começaram a ter, por exemplo, cursinho de pré-vestibular. Então, ali, os jovens poderiam estudar final de semana para se preparar para a prova do Enem, dentro da escola, de graça, e já ter aquela orientação do que eles iriam fazer, de qual faculdade eles iriam escolher. Então, são coisas, às vezes, tão simples, mas que fazem toda a diferença. Você ter, por exemplo, um Grêmio ativo nas escolas faz toda a diferença, porque são os jovens lutando pelos direitos deles, são coisas que não são difíceis de colocar em prática. E você vai politizando, né? Toda Exatamente, essa geração. politizando. O Grêmio ele tem essa intenção e funciona, porque eles se sentem parte do processo e eles sentem o que a gente precisa que eles sintam, que eles podem fazer a diferença. E o jovem precisa entender que ele é protagonista. É isso aí. Sobre esse assunto a gente conversa daqui a pouquinho, depois do intervalo. Não sai daí, é um minutinho. Eu volto já já. O ND está de volta, nosso assunto de hoje, mulheres e jovens na política, e sobre isso eu estou conversando com a Giovana Albuquerque, suplente a vereadora de São Vicente. Para a gente finalizar esse nosso bate-papo, Giovana, o que precisa mudar com maior urgência para que o jovem se torne realmente protagonista da sua história? Olha, primeiro a gente precisa desse departamento específico e precisa que as coisas comecem a acontecer. E para tudo acontecer, acho que basta um pouquinho de vontade. E isso a atual gestão, ela traz, essa questão de conversar entre todos os setores, porque o jovem precisa da atenção, acho que de todos os setores ali da administração, e todo mundo em conjunto fazer com que isso seja possível, com que essas políticas públicas sejam realidade e, como eu disse, façam com que o jovem seja o nosso presente e não só o nosso futuro. Mas são coisas que dá para fazer. A gente só precisa de quem senta lá, tem um pouco de vontade, que tem empatia com o jovem e que deixa acontecer. Ok, Giovana, muito obrigada pelas suas informações. Sucesso aí nessa empreitada, não só com os jovens, e faça muita diferença por onde você passar, viu? Muito obrigada. Foi um prazer participar. Obrigada. O ND fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. A gente se vê. Até mais.